Como discípulos de Cristo, Igreja de Cristo, somos chamados para uma história vitoriosa. A palavra de Deus nos fala assim, e o livro de Apocalipse fala assim, de forma muito particular. Nosso chamado, então, é este, perseverando na história vitoriosa. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Apocalipse, hoje focando no capítulo 5, versos 1 a 14. Apocalipse 5, 1 a 14 é a porção da palavra de Deus para nos edificar nesta manhã. E antes de ir ao texto desta manhã, vamos recordar o verso que temos destacado, que reflete bem a mensagem do Apocalipse. E o verso é o que está no capítulo 21, verso 4. Apocalipse 21, 4. Vamos dizer juntos este verso: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora o nosso texto, então, para esta manhã, Apocalipse capítulo 5 a 14, fixado no Cordeiro. Fixado no Cordeiro. Nós vamos focar no capítulo 5, mas o que nós vamos ler no capítulo 5 é parte de uma grande visão que o apóstolo João, o autor do Apocalipse, teve. E essa visão começa no capítulo 4. Vamos recordar um pouco do capítulo 4, para então nos situarmos em relação ao capítulo 5, essa visão total. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus. A nossa oração é que a palavra de Deus edifique cada coração aqui nesta manhã. No capítulo 4, começando com o verso 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Verso 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois
vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ouvimos a palavra do Senhor. Shakespeare, você já ouviu falar dele? Talvez o maior escritor da língua inglesa, lá do século XVII, muito tempo atrás, por muitos reconhecido como o maior dramaturgo, autor de dramas do mundo. E ele tem uma peça conhecida pelo título de Macbeth. E ali então desenrola-se o drama da vida entre alguns personagens. E há uma colocação que é feita que tem sido muito difundida, é conhecida, se destaca. O personagem fala sobre a vida, no momento chave da vida, de crise, ele pondera sobre o que é a vida. E diz assim o personagem: a vida não é mais do que uma sombra que anda. Um pobre ator que se exibe e se agita por 1 hora no palco e depois não mais se ouve. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem significar nada. Aí está o personagem atravessando a vida e chegando naquele momento quando então tudo rui e a vida humana é finita. Ela caminha para uma situação onde não há mais nada, e a conclusão dele é que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e sem significar nada. Será que a vida significa alguma coisa realmente ou não? Tudo depende da história do universo, do mundo, da humanidade e da nossa história, que está amarrada a essa outra história maior. Há um sentido na história, e então há um sentido para a minha história e para a sua. A parte do que nós lemos aqui no capítulo 5 de Apocalipse, não há sentido para a história. Se tirarmos o que lemos aqui no capítulo 5 e capítulo 4, a história fica sem sentido. Sim, a história da humanidade e a história da minha vida e da sua vida. E a maravilha que nós ouvimos aqui nesta manhã
é que não precisamos viver no absurdo e então a labuta toda a vida não ter nenhum sentido. A bênção desta manhã desse texto é que a vida tem um sentido, tem um significado. Ela não é apenas uma história contada por um idiota. Pelo contrário, ela é contada por alguém muito sublime, diz o texto. No verso 6, nesse drama todo que acontece aqui no céu, vamos lembrar mais uma vez, o Apocalipse é um livro de símbolos, tudo simbólico, imaginação. Não tomamos nada em termos de ser concreto. A mensagem, sim, é concreta, mas a simbologia é figurativa, então. E no meio, então, desta grande visão, desse imaginário que é dado a João ver, o autor de Apocalipse, há nesta visão, no meio dela, este momento quando, então, ele diz, vi um cordeiro. Vi um cordeiro. E essa é a peça-chave para entendermos e recebermos a bênção no capítulo 5. Vi um cordeiro. Eis a questão. Você tem visto um cordeiro? Aí é que está todo o sentido da vida, da história, da existência para você e para a humanidade. Você tem visto, ele viu. Então nós encontramos aqui João neste momento, diante de todo aquele espetáculo, aquela apoteose que acontece ali no céu, diante daquele trono tremendo. Nós vemos João agora fixado num cordeiro. E o convite da palavra de Deus, o chamado da palavra de Deus esta manhã é este: fixe-se no cordeiro. Fixe-se no cordeiro. Fixado no cordeiro, você vai encontrar o sentido para a vida, para a sua história, para a caminhada neste mundo tão turbulento. Alguns momentos de prazeres, mas tantos momentos de luta, mais lutas do que prazer. E uma vida que finalmente amarga o pior, algo chamado morte, e que traz outras dores de cabeça tremendas. Há alguma esperança, há algum sentido? Sim, há, porque há um cordeiro, você precisa se fixar no cordeiro. Vi um cordeiro. Fixe-se nele, porque ele é o Senhor da história. Simplesmente isso. O cordeiro é o Senhor da história. Tudo começa aqui com uma questão de um rolo. Há um rolo, um livro na forma de um rolo. Vamos lembrar que nosso formato de texto escrito no papel, na forma do livro nosso, é algo que começa de forma incipiente, bem rudimentar, no fim do 1º século depois de Cristo, no 2º século depois de Cristo. Até aquele ponto era na forma de um rolo, chamado papiro, seria um papel inicial que houve no mundo, muito rústico, e era enrolado. Escrevia-se no rolo, emendavam-se partes, fazia-se um rolo e se escrevia no rolo todo, e para guardar era enrolado. E este rolo então surge, e surge com 7 selos. Vamos lembrar, não se trata de selos do correio, por exemplo. 7 selos aqui são 7 lacres. 7 lacres. Como acontecia com documentação naqueles dias, inclusive com testamentos, o testamento feito num rolo, um testamento de alguém feito num rolo, então era lacrado. E nós temos um ressurgir desse lacre nos nossos dias, por exemplo, em convites, às vezes, de casamento. Uma cera quente é depositada para unir 2 partes do papel, ou o envelope para fechar, lacrar o envelope, e aquela cera quente recebe a impressão de um sineta, uma marca, pode ser uma letra, etc. E então é tirada a sineta, a cera se esfria, endurece e está lacrado o envelope, e assim era lacrado o rolo. E no caso do testamento isso acontecia inclusive com 7 selos. Mas lembre-se que o testamento só se abre quando a pessoa falece. E o testamenteiro, aquele que é encarregado então de abrir e verificar que o testamento se cumpra, ele podia então agora abrir, romper os 7 selos e ler o testamento. Então, esta figura é que João está usando aqui, ou que vem na sua visão, um rolo. Mas não é original dele, ele nos remete a uma visão de o profeta Ezequiel 6 séculos antes de Cristo. Nós encontramos em Ezequiel capítulo 2, verso 10,
Ezequiel tendo uma visão também, no início do seu livro, uma visão tremenda, e no verso 10 ele vai dizer: então vi a mão de alguém, nela estava o rolo de um livro, de ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel está falando da visão sobre a história e a direção de Deus e o julgamento de Deus na história. E agora, isto vem para o Apocalipse de João, para se cumprir, então, de forma plena, esta visão de um rolo e os sete. Sete selos, por quê? Sete no Apocalipse é a ideia do perfeito. Então, este rolo é perfeito no que ele contém e está perfeitamente lacrado para ninguém abrir, a não ser aquele que tem autoridade para abri-lo. Sete selos. É escrito de ambos os lados, é nos dito. Ambos os lados do papiro, do papel antigo, estava escrito. Isso quer dizer que o que ele continha era algo completo, não tinha espaço para se escrever mais nada. O que o rolo contém é abrangente, é toda a ação e a direção de Deus está pleno, escrito dos dois lados. Isto é chamado de epistógrafo, quando então acontece o escrever dos dois lados. E o que é que havia neste rolo? Do que ele fala? Pelo que descorre em seguida, nós sabemos e percebemos que se trata do que nós chamamos a história da salvação. A história que a palavra de Deus conta desde o Jardim do Éden até o Apocalipse. Mas que no Apocalipse aponta para além aquilo que Deus vai continuar fazendo. E essa história inclui duas coisas: a redenção em Cristo Jesus, redenção pela obra do Cordeiro. Deus salva para si mesmo eternamente aqueles que, arrependidos, reconhecem o seu pecado e que o Cordeiro Jesus Cristo morreu em seu lugar, havia e há culpa, e clamam por perdão, arrependidos. Esses são redimidos pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Mas essa história não contém só a redenção, ela contém a justiça de Deus também. A justiça de Deus há de ser realizada, ela é experimentada parcialmente enquanto a história acontece, mas há uma justiça final. Há uma justiça final. E isto é fundamental para aqueles cristãos que receberam o Apocalipse ali naqueles dias, naqueles anos do governo do imperador romano Domiciano, entre 81 e 96, que desenvolveu uma perseguição tremenda contra os cristãos. Os dois imperadores anteriores, inclusive Nero, perseguiram cristãos, mas não da forma abrangente que Domiciano vai fazer em todo o império. E Apocalipse é escrito durante esse tempo, quando os crentes passam por grande luta, grande perseguição, grande opressão, dor. João mesmo, quando escreve, está exilado numa ilha. Foi preso e exilado. Está isolado lá. Tempo de sofrimento. Então, saber que a justiça pertence a Deus e que Ele tornará todas as coisas tortas, retas, era um consolo tremendo. E é para mim e para você nesta manhã. Todas as conturbações da vida não têm a última palavra, mas Deus tem aquele que tem o sentido de todas as coisas. Então, este rolo contém esta redenção, este julgamento, contém então tudo aquilo que vai ser dito e ensinado no resto do livro de Apocalipse. Agora, diz o texto que quando o rolo surge na mão daquele que está sentado no trono, Deus, o Senhor, João chora, porque foi perguntado: há alguém que pode abrir esse rolo? E não havia ninguém que podia abrir, e João chora e chora muito. Seria João apenas um sentimentalista, que qualquer coisa levava ele às lágrimas? Por que esse choro intenso? Porque esse rolo, então, sendo aberto, mostrava, apontava que Deus está presente, vivo, ativo na história humana, para redimir os seus, para condenar aqueles que não se voltam para Ele, e para colocar em ordem todo o mal que nos aflige. Mas se não há quem abre esta história, a direção dela, João pensa: nós estamos condenados ao nada. Realmente a vida é algo que não tem significado, é contada por um idiota, cheia de fúria, mas nada significando. E nós, os cristãos, eu, João, estou aqui exilado, sofrendo pelo Evangelho, e isto
não vai dar em nada. E ninguém se importa com isto. Por isso ele chora. Os crentes, os meus irmãos que estão sendo perseguidos, qual a esperança para eles? Estão fazendo um papel tolo ao seguir Jesus e sofrer por ele. João chora muito. Não há redenção, não há justiça, não há esperança, não há um significado para a vida. Mas de repente aparece alguém que pode abrir. Esse alguém é o leão da tribo de Judá. Isto é, poderoso e que vence. Mas quando João olha, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. O leão que se manifesta como um cordeiro. E João aprecia chamar Jesus Cristo de cordeiro. Isto é, uma ovelha tenra, nova, meiga. 28 vezes em Apocalipse, Jesus é chamado de cordeiro. No Evangelho de João, quando João, escrevendo o seu Evangelho, registra a palavra que João Batista disse quando viu Jesus Cristo, foi esta: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista no Evangelho do apóstolo João. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro é digno de abrir. Esse cordeiro parecia ter estado morto. E literalmente a palavra é: este cordeiro parecia ter sido imolado. Imolado. De alguma forma trazia as marcas e o sinal do que? Da crucificação, de toda a tortura que viveu antes da crucificação em si. Esse cordeiro, então, que parecia estar morto, mas que não está mais morto, é aquele que pode prover a redenção, redimir aqueles que arrependidos se voltam para o Senhor e dar o sentido à vida deles, um sentido eterno. Mas esse cordeiro não ficou morto, ele é leão, ele é vencedor. Ele parecia ter estado morto, mas não está mais. Ele vive eternamente. Ele é Senhor da história. E então ele também colocará a justiça sobre o pecador, impenitente, rebelde contra Deus e contra todo o mal que acontece no mundo. Esse cordeiro é tremendo. Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que pode abrir o rolo da história. Ele é o Senhor dessa história. Ele é o único que pode dirigir e mostrar essa história. A história não está entregue a si mesma, nem mesmo à direção humana. A história está debaixo daquele que tem o rolo da história nas suas mãos. Nós ficamos falando dos poderes humanos como se eles fossem eternos. Eles são muito passageiros. Poderes políticos, governos, questões econômicas são muito passageiras. O ser humano se levanta tantas vezes com prepotência, achando que ele vai dirigir a história. Não dirige nada. Basta olhar todos os séculos que já se passaram. Quantos se levantaram e foram, já não são mais. E assim será com aqueles que são arrogantes em nossos dias. Todo tipo de poder que se levanta. Mas não o cordeiro. Parecia estar morto, sim. Ele esteve morto, mas não está mais. Ele é maior do que a morte e a vida. Ele sim tem o rolo nas mãos. Fixe-se no cordeiro. Quem você está fixado? Num partido político, num plano econômico, num bem que você tem, num imóvel, numa conta bancária, num relacionamento, numa outra pessoa, numa posição. No que você está fixado? Nada pode dar a direção e sentido à vida. O chamado nosso, como povo de Deus, é nos fixar no Cordeiro, porque Ele é o Senhor da história. Então nos fixamos nele, porque Ele tem todo o poder. Ele é poderoso, Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele é leão de Judá. Ele é leão de Judá. De onde vem essa expressão leão de Judá? Aqui está João escrevendo no primeiro século depois de Cristo. Mas leão de Judá, essa ideia, esse conceito, aqui João está se remetendo
há muito tempo atrás, muito tempo antes dele, cerca de 20 séculos antes. Lá em Gênesis capítulo 49, nós temos a seguinte situação. Israel começa com o chamado de um homem. Deus, em Gênesis, chama Abraão para formar dele um povo. E depois vem o filho dele, Isaque. E depois o filho Jacó, neto de Abraão. E Jacó vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos, cada um vai formar uma tribo, 12 tribos, que compõem o povo de Israel, conforme o projeto de Deus, conforme Deus prometeu a Abraão. Mas é um projeto muito maior do que formar aquele povo. Quando Deus chama Abraão, diz que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. É um projeto muito maior que haveria de no decorrer da história acontecer. E isso vai se cumprir em Jesus Cristo, que abençoa todos os povos da terra, oferecendo a todos os povos salvação, perdão. Muito bem, quando Jacó está nos seus últimos dias, ele profere uma bênção, uma palavra para cada um dos seus filhos. Cada um que seria uma tribo, formaria uma tribo em Israel. E em Gênesis capítulo 49, versos 9 a 10, quero ler um trecho da palavra que ele dá a Judá, que formaria a tribo de Judá. E Jacó vai proferir o seguinte: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, isto é, o cetro, a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Quem é o leão na tribo de Judá? Jesus Cristo, profecia de Jacó, que já aponta tantos séculos antes para a vinda do leão de Judá. Sim, um leão. Mas, nesse jogo de imagens, leão e Judá, note bem, como é que esse leão vence? Ele monta um exército e sai para combater. Quem era o maior império, o maior poder daqueles dias? O Império Romano. Ele vai bater de frente e mostrar que o exército dele é mais poderoso. O Senhor não precisa de nada disso. Ele conquista morrendo como um cordeiro. Esse leão poderoso se manifesta em poder na morte. E na morte ele é capaz de redimir todo o arrependido do poder das trevas para uma vida eterna com Deus, perdoado, reconciliado, transformado, uma vida no reino de Deus. Tremendo poder, este que conquista, este leão que conquista como um cordeiro, leão de Judá. E agora, quando nesse texto de Gênesis é dito sobre o leão de Judá, a visão é primeiramente de justiça. Este que realiza toda a justiça, o leão de Judá. Justiça, sim, justificando aquele que se arrepende e clama perdão da cruz, mas também trazendo justiça àqueles que permanecem em oposição a Deus. Mas diz também que ele é raiz de Davi. Raiz de Davi. O que é isto, raiz de Davi? João está se remetendo ao profeta Isaías. E agora, o profeta Isaías, 7 séculos antes das palavras do Apocalipse, antes de Cristo Jesus. Isaías fala sobre a raiz de Davi. Nós lemos em Isaías, capítulo 11, verso 1. Um ramo surgirá, Isaías 11, 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, diz em versos 1 e 2 do capítulo 11 de Isaías. E aqui é interessante porque diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Primeiramente, entendemos Jessé. Quem é Jessé? É o pai do rei Davi.
E o rei Davi vai ser apresentado nas Escrituras como grande rei e o tipo do qual Jesus Cristo será um antítipo. O que é tipo e antítipo? A melhor forma de entendermos isso é voltarmos para a velha máquina de escrever, desconhecida de tantos aqui. Quem não conhece, depois procura a máquina de escrever e vai entender o que é tipo e antítipo. Na máquina de escrever há os tipos. Aquela haste que tem a letrinha, são diversas hastes, num semicírculo. Cada haste tem uma letra, e conforme você aperta a tecla da letra, a haste da letra vai se mover. Na haste você tem a letra escrita ao contrário. E quando a letra bate em cima daquela fita que tem tinta, e a fita encosta no papel, aí surge a letra não ao contrário, invertida, mas da forma que deve ser. O que sai, aquela haste, a letra invertida, é o tipo. E o que acontece no papel, o antítipo. Então, o rei Davi é o tipo. Jesus Cristo é o antítipo. Tudo aquilo que é prometido a Davi acontece simbolicamente, mas parcialmente. Vai acontecer de forma plena em Jesus Cristo. Por exemplo, é dito a Davi que o reino dele será eterno. Todo mundo sabia que jamais seria eterno. Davi era um homem, ia morrer um dia. Mas através da linhagem dele, da tribo de Judá, Davi é da tribo de Judá, de onde viria Jesus. E Jesus é da linhagem de Davi dentro da tribo de Judá. Em Jesus Cristo se cumpre esse reino eterno de Davi. Mas, entendendo então que Jessé aqui se refere a Davi, que se refere então ao cumprimento em Jesus Cristo, o texto que eu li aqui diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé. Então Jesus Cristo, sendo o cumprimento de tudo, desta linhagem Jessé e Davi, o reino eterno, é um ramo que sai do tronco de Davi, porque é da linhagem familiar de Davi e de Jessé, seu pai, que vem Jesus Cristo. É um ramo. Mas quando nós lemos no verso 10 do mesmo capítulo 11 de Isaías, é dito o seguinte: naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Agora diz que as nações buscarão a raiz de Jessé. Quem é? É o ramo. E aí nós vamos então ver Jesus Cristo como ramo, isto é, ele é humano, é Deus encarnado, vem do sangue de Jessé, do sangue de Davi, mas agora também antecede Jessé e Davi, porque ele também é a raiz de Jessé. Agora, isto se remete não à humanidade de Jesus, mas à eternidade dele. Ele é antes de Jessé, ele é a raiz, é o que vem antes do tronco. E aqui está então este cordeiro com todo o poder, manifestado como cordeiro humano, mas também como raiz, aquele que é muito antes de Jessé, de Davi, aquele que existe desde a eternidade. Ele tem todo o poder, leão de Judá e raiz de Davi, mas é um cordeiro diferente, porque ele tem chifres. Nos nossos dias, nossa cultura, há até um sentido negativo em relação a chifres, mas deixe-me dizer que na antiguidade, chifre era sinal de poder e de autoridade. Isto era nas escrituras, é assim, aparece diversas vezes com esse sentido, mas na cultura fora da Bíblia era assim. Chifre, no sentido de autoridade e poder. 7, perfeito, número perfeito novamente. Autoridade perfeita, poder perfeito. Esse cordeiro que parecia ter estado morto, agora se manifesta com esse poder total, pleno, perfeito. Ele tem 7 olhos, que são 7 espíritos, e aí então é a ministração do Santo Espírito que aplica a obra do Cordeiro à humanidade. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isto, que viria o Espírito, o Consolador, no Evangelho de João nos diz, e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então,
conhece todas as coisas em todos os pontos da terra. Aqui está o Cordeiro poderoso, poderoso. Onde você está fixado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta manhã? Onde você está fixado? Há uma pessoa da minha família que, quando era criança, tinha um cachorro, não vou dizer quem é. Cachorrinho, e foi enviado pelos pais para comprar algo na venda. E lá foi, e levou o cachorro. Mas naqueles dias, pet não é o que se pensa que é hoje. Então tinha que deixar o cachorro do lado de fora da venda. Procurou algo para amarrar, amarrou o cachorro num calhamaço de jornal que viu ali perto. Obviamente, quando voltou, não tinha nem jornal, nem cachorro. Onde você está fixado? Um calhamaço de jornal? Fixe-se no Cordeiro. Ah, eu vi um Cordeiro. Eu vi um Cordeiro, Senhor da história. Eu vi um Cordeiro que tem todo o poder. Esse Cordeiro é digno de adoração. Não só de adoração, digno de toda adoração. Diz o texto aqui, ele recebeu o livro. Na verdade, o verbo é, ele tomou o livro. Autoridade, tomou o livro. Digno de toda adoração. Ele está entronizado. Vi um cordeiro em pé no centro do trono. O cordeiro digno de toda adoração, louvor, glória para todos sempre. Mas vamos notar aqui nesse texto essa adoração que surge quando o cordeiro toma o rolo em suas mãos para abrir aqueles selos todos e então manifestar-se como Senhor da história com todo o poder. Acontece aqui uma grande adoração lá nos céus que vai num crescente. Vai num crescente. Primeiro nós temos a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. 24 anciãos, como vimos no capítulo 4, é o povo de Deus, do Velho Testamento e do Novo Testamento. 4 seres viventes representam a criação do Senhor. Então, esses se ajuntam para adorar o Senhor. Eles se prostram. Eles têm taças na mão com incenso. O que é esse incenso? O próprio texto explica o simbolismo. Não é uma taça literal, nem um incenso literal, são orações dos santos, isto é, dos crentes. Crentes que estavam orando diante do sofrimento, pedindo a Deus, ó Deus, até quando isto? Quando vem a nossa redenção? Quando será o reino, ó Deus? Quando essa injustiça será colocada no seu devido lugar? Esses que causam dor a nós, esses que nos perseguem, de onde vem, quando vem, Senhor? Oração dos santos não são esquecidas, estão diante do Senhor. Crente na sua dor, no seu sofrimento, a orar, não está jogando palavras ao ar, estão guardadas nas mãos do Senhor. E Deus há de conduzir a história e trazer tudo às claras, em ordem, no devido tempo, segundo o seu plano eterno. Prostravam-se, traziam incenso, e diz que eles tinham um cântico novo. Um cântico novo. Agora, note bem essa palavra novo. Nós temos somente uma palavra para novo na nossa língua. Mas as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, aliás, foi escrito na língua antiga, o grego koiné, e eles tinham 2 palavras para novo. Uma palavra era neos, que até algumas palavras no português que é composto com esse neos, e que significa novo em tempo. Então você pode ter um carro do ano X e depois no ano seguinte o mesmo modelo, mesma coisa, apenas um foi fabricado num ano, outro foi fabricado no outro ano. É novo em tempo. Mas eles tinham uma outra palavra para novo que não era em relação ao tempo. A palavra kainos, que é novo em natureza, em qualidade, isso é que não existia antes. Algo diferente.
E aqui, quando diz eles cantavam um cântico novo, não é o novo em tempo. Eles compuseram agora um outro, antes tinha uns anos, umas músicas que eram compostas no ano anterior, agora compuseram uma naquele momento, então é novo no tempo. Não, novo na mensagem, no conteúdo, na qualidade, naquilo que é. Tu és digno, foste morto. É o cântico deles. Com o teu sangue, compraste gente de tribo, línguas, povos e nações. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, é um cântico realmente novo, como nada que existiu antes ou existirá. Você pode bater em todos os cantos e portas. Você não vai encontrar nada como a figura deste cordeiro, que foi morto e viveu, e vive eternamente, que é Senhor da história. Por isso nós não aceitamos sincretismo. Olha, Jesus é a verdade, mas também é verdade outros fundadores de religião, e todos falam do bem, o mesmo caminho. Não, ninguém é como esse cordeiro. E igualá-lo, nivelá-lo a qualquer outro ser humano é um pecado e é um grande erro e equívoco. Quem é que pode ser como esse cordeiro? Você conhece alguém? Se você pensar em homens exaltados da filosofia ou na religião, há alguém que fez o que ele faz e tem feito e fará. Aliás, qualquer comparação é diminuir e tirar ele dessa condição que ele aparece aqui. Portanto, é um sacrilégio. A questão de dizermos só ele é a verdade, o caminho, não é por um mero bairrismo, é afirmar uma verdade. Ninguém é como ele, e nem pode ser. Cântico novo, porque o que esse cordeiro faz é realmente novo. Quem é que já fez o que ele fez e faz? Quem? Quem poderia e foi à cruz? Quem? Quem venceu a morte e vive eternamente? Quem? Quem é Senhor da história, ploma um rolo na mão para abrir, e só Ele pode fazer isso? Quem? Ou Ele é quem Ele é, ou é o maior engano que já surgiu na face da terra. Eles se prostram e cantam, Tu és digno. Oferecem adoração. A visão, quando nós nos fixamos realmente no Cordeiro, nós entendemos quem Ele é e nos fixamos em quem Ele é. Não há outra reação possível a não ser dizermos, Tu és digno. Foste morto, cantam eles. Isto é, passou pela morte, mas não é mais. Foste morto. Mas porque foste morto, ainda que não seja mais, com o teu sangue, o cordeiro imolado, com o teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo e nação. E o Senhor está constituindo esta obra tremenda, à volta do mundo, através dos séculos, povo do seu reino. E eles são transformados em quê? Em reino e sacerdotes, diz o cântico deles, e eles reinarão sobre a terra. Jesus Cristo é o vencedor, portanto o povo dele estará em vitória, reinando com ele também. Mas não somente acontece ali o cântico dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Depois disso surgem milhões de anjos. Que visão tremenda. E agora soma-se aos 24 anciãos e aos 4 seres viventes milhões de anjos. E o cântico e o coral aumenta. E eles cantam, digno é o Cordeiro. Levantam a voz em adoração também. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ninguém mais. Só Ele é digno de receber isso. E é a Ele que eles dão esse louvor. Eles não dão ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, grande homem, escreveu tantas cartas no Novo Testamento. Não dão a um patriarca do Velho Testamento. Abraão, o primeiro patriarca que Deus chamou, louvor a eles não dão louvor e glória a Maria, mãe de Jesus. É o Cordeiro. Todo o foco é nele. Todo o cântico é para ele. E só para ele.
milhões de anjos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas aí, a adoração cresce mais. A adoração que começou com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, e que agora foi somado a milhões de anjos, se ajunta a este grande coral quem? Todas as criaturas da terra. Todas as criaturas da terra. E aí o grande cântico acontece, a grande adoração àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Você prestou atenção no cântico? Aquele, isto é, a adoração é para quem? A adoração é para aquele que está assentado no trono, Deus Pai. Mas também, diz o cântico deles, e ao Cordeiro. A manifestação da Trindade aparece aqui, eu já falei dos 7 Espíritos, o Espírito Santo. E agora nós vemos que essa adoração, a mesma que é dada a Deus, é dada a Jesus Cristo, o Cordeiro. Se ele não é Deus, o Apocalipse comete um sacrilégio. Não se pode dar adoração que é de Deus para ninguém mais. Não pode. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Diz o mandamento. Mas o Cordeiro recebe a mesma adoração que o Pai recebe. Deus Pai. Que em verdade ele é Deus conosco. Todas as criaturas. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder para todos sempre. O que é que esse capítulo fala a mim e a você nesta manhã? Através dessa obra maravilhosa de Deus que se manifesta no seu amor, através da encarnação em Cristo que vai até a cruz, morre em nosso lugar e nos convida ao arrependimento, a encontrar o perdão nele e vence a morte por nós para nos dar a ressurreição também para todos sempre. Nessa história da salvação, nós encontramos o sentido para a história nossa e da humanidade. A história está nas mãos do Cordeiro e Deus está conduzindo para o fim que Ele quer e da consumação do reino dEle. Há um sentido para a minha história. Minha história não é um cisco jogado no ar da existência humana, que vem e vai e o vento leva. Há um propósito na minha existência no Cordeiro. Sou destinado para o reino do Cordeiro, o reino eterno. Há também a justiça. Todo o mal, toda a desordem há de ter um encontro com a justiça final de Deus na presidência do Cordeiro. Desde as injustiças que recebemos de tantas formas, perseguição até por causa da fé, como também toda a desordem que está aí no mundo, a doença, a enfermidade, a morte. Tudo isso está debaixo dos pés do Cordeiro. E tudo isso será finalmente derrotado e não habitarão, não se encontrarão no reino dele. Há um sentido para a história da humanidade, por isso há um sentido para a minha história no Cordeiro. E há um conforto. Há um conforto aqui para os nossos irmãos lá no primeiro século, debaixo de situação tão difícil. Há um conforto para a igreja. Na primeira visão de João, antes dessa, que ele vê o céu e o trono, há aquelas do capítulo 1, capítulo 2, onde ele vê Jesus Cristo em sua glória e exaltação, e aí Jesus Cristo naquela visão dá a João 7 cartas para 7 igrejas, que representam todas as igrejas na história da humanidade, e essas igrejas, então, como toda igreja, tem seus pontos fracos, tem até alguns fracassos, tem também suas vitórias. A igreja que luta no mundo tem um conforto, que o seu Senhor está reinando eternamente. O Cordeiro é rei, é o leão de Judá.
E se as lutas são grandes para nós como os crentes, nós não sabemos que nenhuma luta é a última palavra. A última palavra é do Cordeiro, nosso Salvador. E Ele tem uma palavra eterna de esperança para todos nós. Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor nem morte, porque a primeira ordem já passou. Eu gosto mais daquelas mensagenzinhas coaching que eu escuto na internet. Essas aqui são um pouco, parece que pesadas. Realmente, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e não para fazermos cócegas uns nos outros. Isso exige um pouquinho de células cinzentas, pensar e refletir. Somos chamados para sermos povo da palavra, não é verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não pode haver crente preguiçoso mentalmente falando. Mas aqui é que está o verdadeiro coaching. Não é acalentar esperancinha amanhã, promessinhas que nós sabemos que na semana se arrebentam, porque este é um mundo de dor e sofrimento. Aqui está o verdadeiro coaching. Este é o Cordeiro que foi morto, mas vence para sempre. Nós atravessamos as lutas deste mundo, mas nada disso escapa do rolo. E Deus está conduzindo no Cordeiro para onde Ele quer. E nós vamos com Ele para o reino eterno. Eis o coaching que você precisa. Quando as dores, os fracassos, as lutas da vida baterem à sua porta, amanhã, e nessa semana, e no ano que vem. Versos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Oremos. Aleluia ao teu nome, Senhor, por quem tu és. Pela tua obra gloriosa de governar a humanidade e as nossas vidas. E aleluia, porque neste governo o Senhor tem nos colocado do lado dos redimidos. Nos tirou do reino das trevas e colocou-nos no reino da luz. Obrigado pelo perdão pleno, permanente em Cristo Jesus, que nos coloca no teu reino. E obrigado pela esperança que nós temos no Cordeiro. E que, na verdade, todo mal, toda desordem, toda dor, toda lágrima são perdedores. E que o Senhor vence tudo eternamente. Obrigado porque nós reinaremos contigo, como diz a tua palavra nesta manhã. Seremos vencedores também, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo Cordeiro sacrificado por nós. É um grande amor. Misericórdia sem fim. Graça plena. O Cordeiro justo e inocente, pagando plenamente a nossa culpa, a nossa dívida. Louvado seja o teu nome por tal amor. No Cordeiro mesmo é que nós oramos. Amém.